R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui no celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar, ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. De volta com o Esporte Espetacular para falar do clássico entre Palmeiras e Corinthians de ontem, pela terceira rodada do Brasileirão. O chamado Derby da Ressaca, por causa das eliminações dos dois times na Copa do Brasil durante a semana, acabou tudo igual no Allianz Parque. No fim do jogo, se viu mais cordialidade entre adversários do que comemoração entre companheiros de time. Pode até parecer que os dois viram o empate do mesmo jeito, mas nas entrevistas a história foi outra. Não acho que o resultado seja justo, porque nós criamos oportunidades suficientes, não conseguimos. Fico a sensação que perdemos 2 pontos hoje. Nós queríamos a vitória, jogamos para vencer. Saímos com um ponto que é de se ressaltar, a equipe se entregou, batalhou. Eu acho que esse é o espírito. Uma vitória num clássico pelo Campeonato Brasileiro, bem que poderia trazer mais tranquilidade para o momento turbulento que os dois times estão vivendo depois de serem eliminados da Copa do Brasil. Mas como esse aqui é o estádio do Palmeiras e a fase do Corinthians é pior, fica fácil entender por que um saiu mais satisfeito que o outro. Hoje o Corinthians tem cara de preocupação. O Brasileiro é o único campeonato que o clube ainda disputa nessa temporada e o começo do jogo de ontem foi um exemplo do porquê as expectativas não são altas. Logo aos 3 minutos, o famoso contra-ataque do Palmeiras terminou na perna esquerda de Rafael Veiga. Rolou para quem vem de trás, vem a batida! Um golaço para tirar aplausos dos companheiros, mas que mexeu pouco com Abel Ferreira. O treinador sabe que o momento não é para euforia. No jogo, o Palmeiras tinha que continuar atento. Cara fechada não ganha jogo e a partir daí foi o Corinthians que criou mais chances. A gente deu uma controlada no jogo, tivemos uma posse de bola, o que faltou foi um pouco mais de frieza no terço final. No início do segundo tempo, a tal frieza foi de quem não tá lá para fazer gols. O Gabriel é volante, mas soube fazer o trabalho de um centroavante. Gol! Só que o Corinthians também não soube aproveitar o momento bom. Se não fosse o VAR, esse gol do William teria sido validado. O árbitro de vídeo marcou impedimento de Rony no início da jogada. Alívio para o Corinthians, incômodo para o Palmeiras. Sabemos que depois de uma eliminação dessa tem toda uma pressão, mas time grande é assim. Temos que ter essa maturidade, cabeça erguida. Não tem outra forma se não for trabalhar, continuar sempre respeitando os adversários, mas dentro de campo tá sempre mostrando a força do Palmeiras. Mesmo tomando um gol na casa do adversário, um momento difícil, nós tivemos uma cabeça boa, mantivemos ali a calma. E acredito que esse processo de evolução, enfim, a gente tem que buscar esse padrão, essas conexões, essas entregas. Tem muita coisa ainda, uma construção que leva tempo. O empate em 1-1 e as impressões desse resultado são um reflexo da fase que vivem os dois times. Quando jogos assim acabam, ninguém tem mesmo o que comemorar. E o Birner entende que foi igual, que ficou de bom tamanho igual para as duas torcidas. Diga lá, Pedro Ivo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo, tudo bem? Um abraço para você, professor Anteroni com a gente, Vitor, fã de esporte em casa, os casais que estão nos assistindo, quem está sozinho não está sozinho, está com a gente nesse Dia dos Namorados.
Olha, eu concordo com algumas interpretações, com algumas visões do Vitor. Algumas abordagens que ele faz eu concordo. Mas se parar para pegar aquele início ali do empate é bom, empate não é bom, vou ficar um pouco mais pro outro lado ali da tela. Tô com o Antero, tô com o Celso, porque acho que foi uma situação, um saldo positivo pro Silvinho, não só pelo resultado, não só pela tal tranquilidade que o Celso fala, mas eu vou tentar pegar uma outra abordagem quando a gente passa a olhar exatamente a uma semana, a rodada do final de semana passado. A gente teve um Palmeiras que criou, fez uma boa partida e a gente se questionava se aquilo ali passaria a ser uma tendência ou se era simplesmente a fragilidade da Chapecoense. Não teve a mesma desenvoltura para criar e finalizar no meio de semana. E hoje não conseguiu criar com uma ideia de ter ali o Veiga, o Scarpa e na frente o Wesley, Rony e Luiz Adriano. Então já não foi bem. A gente pega uma semana atrás o Corinthians, um Corinthians que ensaiava alguma evolução. Trombou no meio de semana com a eliminação. Ah, mas tinha sua organização. Tinha uma organização, mas não tinha mais que isso, faltava qualidade. E aí qual é a evolução que ele apresenta do meio de semana para agora? E a gente vai poder observar, cobrar, falar disso, porque o Corinthians agora vai ter muito mais tempo para treinar que os outros times. Hoje o Corinthians conseguiu entregar uma ideia de jogo. Muita gente fala, mas não tem ideia, um time perdido, não tem peças. Eu acho que falta qualidade a esse time. Mas começa a ter uma ideia, começa a ter uma movimentação, começa a saber o que quer. Ah, mas é o Gabriel pisando na área, para irritar um pouco, se eu não me engano, é o Birne que não gosta do termo pisar na área, né? Ah, mas não é o Gabriel que tem que pisar na área para finalizar. Tudo bem, não é o Gabriel que tem que pisar na área para finalizar, mas era o que o Silvinho tinha ali hoje. E dentro do que se tinha, se movimentou, se trabalhou, foi ele que chegou. A gente pega ali no lance do gol, até anotei, você tem movimentação, você tem Rony, você tem o Mosquito passando, dando opção, correndo na hora certa, você tem o Gabriel infiltrando para chegar. Aquilo ali não nasce do dia para a noite, não nasce simplesmente instintivamente dentro de campo. Claramente me parece uma jogada trabalhada. Então, pela semana que foi, pelos últimos resultados, é uma evolução do trabalho do Silvinho. Ficou até um gostinho de que talvez se tivesse um pouco mais de qualidade poderia ganhar. E o do Palmeiras, qual é o gostinho que fica? Que aquela tal evolução, ou uma falsa evolução que a gente viu na semana passada contra a Chapecoense, era muito mais do momento, era muito mais de ter o Patrick de Paula que não tem, era muito mais pela fragilidade, porque não repetiu no meio de semana e hoje não repetiu. Parece que em alguns momentos, acho que o Antero fala modorrento, né? Abre mão de jogar. Aposta muito mais na fragilidade do Corinthians do que exatamente no que pode fazer. Aí joga por 7, 8, 10 minutos ali no segundo tempo, faz um gol que acaba sendo bem anulado, mas é só, depois cansa. Então assim, dentro do cenário de um trabalho, observando como foram os últimos dias, eu acho que sim, é um cenário muito mais positivo para o Corinthians após o derby do que exatamente para o Palmeiras. Estou com o Antero e estou com o professor nessa, Paulo. Paulo? Eu acho, Paulo, que dói mais no Palmeiras, no palmeirense, é a sequência de derrotas nos pênaltis e eliminação para o CRB. Eu acho que o empate contra o Corinthians pode incomodar, sim. Eu não acho que o torcedor veja de maneira totalmente isenta, porque sabe que tem um time melhor. Mas no jogo de hoje, se você for observar o que o Palmeiras fez, eu penso o que poderia fazer melhor. Ele poderia jogar melhor, mas a ideia de jogo poderia ser outra? Eu acho que não. Porque o Abel ele foi praticamente engolido pelas circunstâncias para escalar o time num 4-3-3. E eu tenho certeza que se ele tivesse os jogadores à disposição, ele não teria escalado a equipe assim. Ele teria ido com a linha de 3 zagueiros, provavelmente com uma linha de 5, provavelmente ele dificultaria para o Corinthians fazer o gol, provavelmente ele teria o contra-ataque do mesmo jeito com a linha de 5, e talvez o contra-ataque até um pouco mais difícil de marcar, porque como ele tem 2 jogadores abertos pelo lado e o Luiz Adriano pelo meio, por mais que o Rony se movimente, ele é muito mais previsível do que nos momentos em que ele tem o Rony e o Luiz Adriano e eles trocam constantemente de posição. Então fica até mais difícil de achar esses jogadores, até porque essa movimentação funciona de maneira coordenada quando o Palmeiras tem todos os atletas em campo. Então, esse 4-3-3, ele não torna o Palmeiras mais ofensivo, necessariamente. Ele pode tornar se ele for bem executado. E o meio-campo, com o Scarpa e com o Veiga, que aumenta a capacidade de criação com a bola, deixa muito a desejar na marcação. E aí você tem que pedir pro Wesley voltar de um lado, às vezes pro Rony voltar do outro, ou às vezes ambos. Se você quer o contra-ataque, você pode voltar só com um deles, mas o Corinthians tinha 5 jogadores no meio-campo, tem um atleta a mais ali, né? Aí o Silvio coloca o Gabriel e o Rony por dentro, e você vê às vezes muito o Corinthians marcando avançado com o Rony junto com o Luan, como jogador mais adiantado da equipe, exatamente para impedir esse lançamento para o contra-ataque. Quer dizer, o Silvio pensou direito, e aí o time passa a depender do quê? Ambas as equipes, de uma troca de bola e de posições velozes. O Silvio tenta fazer isso desde quando chegou ao Corinthians, e hoje foi o dia que o time conseguiu executar da melhor maneira. O time do Abel não consegue fazer essa troca de bolas rápidas,
Porque o time é um pouco estático e parece que o jogador pega a bola e ele tem que esperar para pensar onde o outro está. Ao contrário de uma troca de bola que funciona bem quando ela é praticamente automática, porque se repete muito e se faz direito. Então o Palmeiras tem uma queda de qualidade diante daquilo que pode fazer, que não é tão imprevisível assim. Às vezes vai encaixar, às vezes não vai encaixar. Esse não é o Palmeiras que pode disputar um título. Se o Palmeiras tivesse esse time hoje em campo, com os reservas que tem, com esse elenco, o Palmeiras não seria um candidato ao título de campeão brasileiro. Ele correria por fora, ele estaria no bloco do segundo escalão dos times que eventualmente podem ser campeões. E o Corinthians fez um bom jogo hoje. Eu acho que tem que exaltar a atuação do Corinthians. Eu entendo as críticas que são feitas ao Palmeiras, mas eu não acho que isso é uma situação tão atípica assim, ao ponto de dizer que o Palmeiras perdeu com o empate. Mas, Birner, o problema não é o empate, o problema é como empatou. Essa questão tática, ela explica, tudo bem, ele não pôde contar com o jeito que ele quer jogar, mas não justifica o que aconteceu, principalmente entre o gol que o Palmeiras faz e o fim do primeiro tempo. Eu nem coloco o segundo tempo. E o Corinthians não é o Juventude, tá, professor? Com todo respeito ao Juventude, não é o Juventude. É muito melhor. Não é o Juventude, mas passa um pouco pelo que o Pedro falou. O Palmeiras apostou muito mais na fragilidade do Corinthians do que nas suas próprias forças. O Palmeiras parou, o Palmeiras sumiu do jogo. Não há questão tática que justifique isso. O Palmeiras não apareceu mais no jogo. E o Corinthians, mesmo com todas as limitações que tem, olha que pro Corinthians hoje dar sufoco em alguém, é que esse alguém tá dando muito mole. E o Palmeiras deu mole como time hoje, deu mole como equipe. No segundo tempo ele até tenta mexer alguma coisa, mas não conseguiu. Então individualmente, claro que o Palmeiras é um time que, em jogando nada, quase faz o segundo gol numa bola na trave do Scarpa. Em não jogando nada, quase ganha o jogo num lance ajustado. É desigual, mas isso explica, mas não justifica a postura do Palmeiras, né? O Palmeiras não podia ter se ausentado do jogo como se ausentou por tanto tempo num clássico. Tem uma situação de régua, de expectativa, né, professor? O Corinthians hoje, numa evolução de trabalho, se aproximou muito mais do teto que ele pode fazer, porque aí é questão de qualidade técnica, é questão de entendimento. O Vitor fala, se eu não me engano, em automatizar as movimentações ou algo semelhante a isso que ele falou. Isso. O Corinthians vai ter isso só com o tempo, esse Palmeiras já tem. Esse Corinthians bateu no teto, talvez, do que ele poderia entregar hoje. Ah, falta qualidade? Sim, mas não tinha como resolver isso para hoje. Falta um entendimento, um entrosamento maior? Sim, mas não tinha como resolver isso para hoje. É bom lembrar, são só 5 jogos com o Silvinho. O Palmeiras não, o Palmeiras está muito longe do teto dele, ainda que seja um time diferente. Tudo isso eu entendo, mas quando você olha para uma formação de um 4-3-3, que você tem o Felipe Melo, Veiga, Scarpa, Wesley, Rony e Luiz Adriano, acho que não dá para dizer que também está muito prejudicado. Então, assim, o Palmeiras hoje está muito longe do teto e o Corinthians se aproximando do limite dentro do que dá para fazer. Então, sem a bola com essa formação, isso acho que explica muito mais. É essa, Pedro. E sem a bola? E sem a bola com essa formação? Então. Tudo bem, ele podia colocar o Gabriel Menino, mas como funciona essa formação sem a bola? Então, mas sim, eu entendo. Fala, Paulo, vai daí. A questão, Antero, é que assim, se você olhar para os jogadores que o Palmeiras tinha hoje à disposição, tá? Então, não tinha à disposição figuras importantíssimas do elenco, ponto. É lógico, jogadores de seleção, né? Não tinha à disposição. Mas o Palmeiras termina o jogo, veja só, até para a gente tentar fazer um exercício aqui, sem utilizar, além das substituições feitas pelo Abel, sem utilizar Gabriel Menino, Zé Rafael e Lucas Lima. O Lucas Lima um pouco menos. Pergunta pro Silvinho se ele não queria escalar hoje no time titular do Corinthians, Zé Rafael e Gabriel Menino, Antero. Sim. O Davidson ajudava hoje. Queria. Então vamos lá. Bom, deu pontapé inicial aqui, agora retomando um pouquinho da conversa que a gente teve até o momento. O Palmeiras entra numa competição com uma expectativa maior do que o Corinthians. E é lógico, e é normal, e tem de ser assim. E com uma cobrança maior também. Se vocês falarem assim, desfalques importantíssimos, na boa, para mim, um desfalque, o Gomes. Nem o Everton não foi porque o Jailson, as duas bolas perigosas, ele pegou. Pô, o Danilo, belo jogador. Entra e sai, e uma hora você fala, agora ele é titular. Esse agora é titular, de repente ele não tá. Patrick de Paulo, não, rapaz, esse garoto também, esse vai arrebentar. De repente some. Então também não são assim, titulares absolutos. Vinhas, bom, não tem jogado já faz um tempo. Então, titular, Gomes. O Gomes. Né? E o Everton, claro, mas que não fez falta. Agora, com os jogadores que tem, e todos esses aí,
participando ativamente de conquistas da temporada passada, é time forte. Time forte, mais forte do que o do Corinthians. Não tem como, gente. Não tem como. E o Birner falou, até acho assim, muito legal a ponderação do Birner, sabe? Aquela coisa mais tranquila, mas brincando, e o Birner sabe disso, né? Porque é um Palmeiras e Corinthians, meu. Não é. Pega aí, a torcida do Palmeiras tá brava, tá invocada. E por quê? Não é só pelo empate em casa e não jogando bem. É porque há um acúmulo. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.